Livro de Jó, capítulo 1. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: Observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto e temente a Deus, e desviando-se do mal. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: Porventura teme Jó ao Senhor debalde? Porventura não cercaste tu de bens a ele e a tua casa, e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado está aumentando na terra. Mas estende a tua mão, e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: Eis que tudo quanto tem está na tua mão. Somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. E a história aí vocês já conhecem. Satanás matou em um dia só os 10 filhos de Jó e destruiu todos os bens que ele tinha. Em um único dia, Jó perdeu tudo. Aí ele rasgou a roupa, ficou no pó e na cinza, abaixou, contristado, abalado, e disse assim: O Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Na realidade, Jó não perdeu 10 filhos. Jó, na realidade, ganhou mais 10 filhos. Porque a Escritura diz que antes dos filhos de Jó serem mortos, Jó orava por eles. Jó oferecia sacrifícios a Deus por cada um deles. Quando Satanás chegou e matou os filhos de Jó, na realidade, eles foram levados, conduzidos à presença de Deus. Porque é exatamente isso que acontece quando nós morremos, né? Nós deixamos esse corpo e vamos para a eternidade. Felizmente, a maioria esmagadora das pessoas vão pelo vale da sombra da morte, sem Deus, sem Jesus e sem salvação, porque fizeram a escolha errada. E num dia como hoje, quando os filhos de Deus estão se reunidos aqui na presença de Deus, a Escritura diz que Satanás está ao nosso derredor. Os demônios deles estão nos vigiando. A Escritura diz que eles andam nos espiando o tempo todo. Ontem, quando você e a sua irmã chegaram, eu já senti uma pancada atrás de mim sem ver vocês. Eu engasguei, comecei a passar mal e falei: tem algo estranho. Foi o que? A presença deles, insatisfeito, em que pessoas que ainda não pertenciam a Jesus, só ele ter a percepção da possibilidade dessas pessoas ouvirem a palavra de Jesus e abandonarem o mundo, eles ficam desesperados. Porque na realidade Satanás está aí para isso. Ele quer matar, roubar e destruir, sabe? Ele quer acabar com a vida das pessoas. Ele já está totalmente perdido. Satanás, ele era um, vou falar dele daqui a pouco, no Espírito Santo o Senhor vai falar dele daqui a pouco, por isso pedindo a cobertura do sangue de Jesus. Porque não é fácil brincar, lutar com Satanás. Ele é o principal dos príncipes das trevas. Ele é o líder. Ele é muito forte. Não adianta os homens quererem brincar, não vai dar. Você vê que em um dia só ele fez fogo cair do céu, ele pintou, acabou com a família de Jó, tudo com os gados, matou tudo num dia só. Com a permissão de Deus, é claro. Então, quando nós vamos lutar contra ele, a Escritura diz que nós temos que resisti-lo, porque ele é muito forte. E às vezes ele ataca a gente e a gente sente o baque. Nós que somos guardados pelo Senhor. Você imagina quem não é guardado pelo Senhor? A Bíblia diz que ele mata, que ele rouba, que ele destrói. Então ele não está satisfeito, porque ele é um ser totalmente perdido. Sabe que o único ser que está julgado no planeta, no universo, é Satanás? Nem os demônios, os anjos deles estão julgados. Ele é o único que está julgado. Ele já está julgado e condenado. Não tem jeito para ele. Ele sabe que daqui a alguns dias ele vai ser lançado no lugar onde os demônios têm maior pavor. E ele também tem pavor. Satanás tem muito medo. Vocês acham que ele não tem medo? Ele tem muito medo, ele é apavorado. Ele é atormentado, ele é desesperado. Por isso que ele quer desgraçar todo mundo. Ele sabe que para ele não tem mais jeito. Ele não tem mais jeito. O corpo dele arde em chamas o tempo todo. Onde ele vai é inferno para ele. A Bíblia diz que o corpo de Satanás foi consumido, uma chama brotou do interior dele e o consumiu.
Aquela glória que ele tinha, aquele corpo maravilhoso que ele tinha, se perdeu. Ele hoje é um espírito que pega fogo o tempo inteiro, ele sofre muito. E ele quer que você termine exatamente como ele. Porque se você morrer sem Jesus, não há chance para você. Você vai passar exatamente como ele, porque Jesus falou de Lázaro e do rico. O rico diz: estou atormentado nesta chama. Então assim é uma coisa muito séria. É uma coisa muito responsável. É você e Deus. Somos nós e Deus. Nós somos sozinhos diante do Senhor. Então nós precisamos estar preparados para aquele dia e para aquela hora. Porque Ele sabe, vou dizer de novo, que daqui a alguns dias Ele vai ser lançado no abismo e preso por 1000 anos. 1000 anos em um lugar como o abismo. O abismo simplesmente é pior do que o inferno. Então, antes dele ir para lá, ele vai querer destruir muita gente. E quando ele vê a possibilidade de uma pessoa se salvar, ele entra em desespero. Aí ele envia os demônios, aliás, legiões de demônios. Vai lá, não deixa, faça alguma coisa. Tira aquela pessoa fraca, ela não vai aguentar. E ele cobra dos demônios. Você sabe como. Você sabe como desviar aquela pessoa. Vai lá, tenta ela, não deixa não. E ai dos demônios, porque eles sofrem. Então, nós temos um inimigo. A Bíblia diz que nós temos que lutar contra principados, potestades, hóstias do mal nas regiões celestiais. São demônios de todos os tipos, de todas as forças. Tem demônios muito fortes, que você vai lutar com ele não é brincadeira, é uma luta com ele. Tem demônios que são mais fracos, mas tem demônios que são muitíssimos fortes. Então, nós temos que estar preparados no Senhor. Porque a igreja do Senhor, ela tem autoridade para mandar qualquer demônio ir embora. Aqui, neste local, nós temos autoridade para isso. Desde o menor até Satanás. Nós temos autoridade para fazer isso. E ele não está brincando. Ele sabe muito bem que os dias deles estão passando cada vez mais rápidos. E o momento dele ser lançado no abismo se aproxima. E depois desses 1000 anos que ele vai ficar no abismo, a Escritura diz que ele será lançado depois do abismo num lago de fogo. E Satanás já está nesse período de sofrimento há mais ou menos quase 6.000 anos. É um caso de tempo, né? Ninguém sonhava em existir e ele já estava lá. Você pensa que você se acostuma com o sofrimento? É cada dia pior. É cada dia mais horrível. Então nós temos que estar preparados porque há de vir. Porque uma coisa é certa, nós vamos passar desse mundo. E precisamos passar com a certeza de que quer vivamos, quer morramos, nós somos do Senhor. Aleluia. Agora, vai um pouquinho à frente, Jó capítulo 14. Presta atenção nesse texto. A possibilidade dele te perder é um desastre para ele. Caramba! É que ele vai dizer assim, quem eram os demônios que estavam cuidando dele? Cadê vocês? O que vocês estão fazendo? Agora, é o seguinte, não é fácil. Não é fácil. É luta. Ninguém é bom. A Bíblia diz que Deus olhou para a terra, nós somos um só. Não tinha ninguém. Uns pecam mais, outros menos, mas são todos iguais imundos diante de Deus. Hoje não somos mais farinha, né? Hoje somos pão. Jó capítulo 14. O homem nascido da mulher é de bem poucos dias e cheios de inquietação. Sai como a flor e seca. Foge também como a sombra e não permanece. E sobre esse tal abres os teus olhos, e a mim me fazes ver entrar em juízo contigo. Quem do imundo tirará o puro? Ninguém. Vistos que seus dias estão determinados, contigo está o número dos seus meses, e tu lhe pusestes limites, e não passará além deles. A Escritura está dizendo aqui que você tem os dias contados. A não ser que você faça uma loucura, seja demasiadamente louco, você tem um dia da sua morte. O seu dia está contado, só que você não sabe. Os nossos dias estão contados, só que nós não sabemos. A Escritura diz assim, não sejais demasiadamente louco para que não morra antes de tempo. Quando o cara começa a fazer muita loucura, ele pode morrer antes do tempo, não depois, porque ele tem um tempo determinado. Tem um tempo determinado. Agora a Escritura também diz outra coisa. Honra teu pai e a tua mãe para que te prolongues os dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Com os de Deus é diferente. Com os filhos de Deus, ele prolonga. Os ímpios, eles podem ser abreviados, mas todos nós temos um tempo determinado de vida. Alguns já nascem e morrem,
outros ainda crianças, outros adolescentes, jovens, adultos, outros mais velhos, mas todos vão partir dessa terra. Então você tem um dia determinado. Poxa, o cara era tão novo, como é que foi acontecer isso? Então você não pode contar com o amanhã para você mudar a sua vida. Você pode ser ceifado hoje. Então a Escritura diz que nós temos que viver o dia de hoje, porque viver o amanhã é um perigo, viver com planos para amanhã é um perigo, a não ser que o meu amanhã, o meu hoje, seja Cristo. Aí a Escritura diz, quer morrendo, quer vivendo, somos do Senhor. Você já pensou, você partir do mundo, na hora que você fechar os olhos, você nunca mais enxergar? E não é cegueira, essa cegueira comum, é uma cegueira tão densa, que a Escritura diz que pode ser apalpada. Já pensou você nunca mais ter descanso, nem de dia, nem de noite? Já pensou você viver uma eternidade ouvindo pessoas gritando do teu lado, gemendo, chorando? Já pensou você ouvir essas palavras de Jesus que diz assim, onde o bicho nunca morre e o fogo nunca se apaga? Então é um risco muito grande que as pessoas escolhem ir protelando, deixando para amanhã, deixando para amanhã, deixando para amanhã. De repente você é chamado em um acidente. De repente você é chamado em uma bala perdida. Pessoas estão sendo chamadas todos os dias. Pessoas fazem planos, mas de repente os planos são interrompidos. Então você tem os seus dias contados, diz as Escrituras. E quando o Senhor te chamar, o que você vai dizer para Ele? A Escritura diz que o Senhor pesa-nos em balanças fiéis. A balança de Deus, se você está em um pecado, olha só, está contra você. Mas se você está lavado e remido no sangue de Jesus, ela está totalmente favorável a você. Então é um risco muito grande, eu acho uma loucura muito grande. E infelizmente a maioria das pessoas não querem saber. Eu quero viver hoje, amanhã não me interessa. Isso porque não crê em Jesus que diz, louco, esta noite se pedir a tua alma, o que tens preparado para quem será. Você tem um dia determinado por Deus para ir embora dessa terra. E quando este dia chegar, é bom que nós estejamos preparados. Eu certa vez fui de uma casa de um amigo meu, 37 anos, preguei o evangelho na casa dele. Ele gostou, muito bom, que coisa boa, aleluia, gostou. Aí vamos marcar de novo e tal. Aí depois ele chegou para mim e disse assim, você sabe que eu gosto de curtir um pouquinho, tomar minha cervejinha, né? Falei, mas isso passa, né, meu querido? E a vida com Jesus? Não, vamos deixar, vai para frente, depois a gente vê, a gente acerta. Passou uns meses, ele foi tomar uma cervejinha em um bar e voltou lá meio zonzo, né? Foi atravessar a rua, veio uma moto e ele não teve o dia de amanhã mais. 37 anos, sentado como vocês estão aqui hoje, ouvindo as mesmas palavras. Ele foi embora, deixou para amanhã. Eu olhei ele no velório dele e falei, meu Deus, péssima escolha que ele fez. De onde que ele imaginou que ele ia morrer? Nunca. E depois dele, já foram mais 2 colegas meus da mesma forma. Ouviram as mesmas coisas e disseram, não, eu vou, um dia eu vou. E ainda bem não foram. Então se hoje ouvirdes a minha voz, diz o Senhor, não endureça o coração. Deus tem uma proposta para nós de vida, que não se pode comparar com isso aqui. É um reino eterno, uma coisa maravilhosa, coisa que os olhos nunca viu, ouvido não ouviu, nem subiu ao coração do homem. São aquelas coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quer dizer, um novo corpo, uma nova cidade, um novo nome, uma glória. Meu Deus, é tão fantástico, é tão maravilhoso que nada nessa terra se compara. E sabe quanto tempo vai durar essa glória? Para sempre. Você nunca mais vai envelhecer, você nunca mais vai se cansar, você nunca mais vai se entristecer. Então todas essas coisas Deus tem preparado para nós. Mas a Escritura diz que poucos são os que encontram o caminho. Eu vou dizer uma coisa, para servir a Jesus tem que ser muito forte. Porque você vai ser perseguido, você vai ser desprezado, você vai abrir mão de muita coisa. Mas o final de tudo isso é glorioso. Simplesmente glorioso. Aleluia. Vamos abrir a Escritura em Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3. Diz assim o texto. Falar nele não é fácil, né? Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrerás, porque Deus sabe que no dia em que dela comerdes,
se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor, que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi soar a sua voz no jardim e temi, porque estava nu, e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: olha só, o príncipe deste mundo, Satanás, já está julgado. Ele foi julgado aqui. Jesus disse que o príncipe deste mundo já está julgado. Não há mais chance para ele. Olha só. Então o Senhor disse à serpente, Deus disse à serpente: porquanto fizeste isto, maldita será mais que toda a besta e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da sua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, Cristo, e tu lhe ferirás o calcanhar. Amém. Nós estamos aqui na presença do Senhor. Jesus certa vez subiu ao monte com Pedro, Tiago e João. E lá no monte ele se transfigurou. Ele ficou glorioso, uma aparência do céu. Aí apareceram dois cidadãos conversando com ele, que eram Moisés e Elias. Só que esses dois cidadãos já haviam morrido, um há 1500 anos e outro há 1000 anos. E eles apareceram vivos, conversando com Jesus, exatamente numa posição gloriosa. O homem não morre. Você fecha os olhos para aqui, você vai vivo diante de Deus para permanecer com Deus, ou longe de Deus para permanecer sem Deus, mas vivo. Neste momento, todos os que morreram no Senhor estão diante do trono da glória de Deus, vivos, alegres, jubilosos, esperando o dia que serão revestidos de glória, até que nós, entre a última, sabe aquele vaso? Até que o último vaso, o azeite seja colocado. Quando a viúva disse, não tem mais vaso, então cessou o azeite. Quando o último vaso, o Senhor preencheu o último vaso com a unção do Espírito Santo, cessa o azeite. E aí, Maranata, a igreja vai ser arrebatada. Vai ser num momento maravilhoso. Eu estou avisando, eu estou como Noé avisando, prepara, que vem aí, Jesus está voltando. Ele vai arrebatar a sua igreja num momento, num abrir e fechar de olhos. Eu vou para a glória, e ninguém vai me tirar de lá. Satanás quer atingir sua mente, exatamente como ele fez com Eva. Se ele conseguir tombar a tua mente, se ele colocar maus pensamentos na tua cabeça, ele acabou com você. É aqui, ó, na mente, é aqui que ele atinge. Ele não te dá um soco na cara, ele não te passa uma rasteira, não. Ele fala na tua mente, ele fala no teu ouvido, diz, não é bem assim. Você não precisa se preocupar com isso. Deixa para amanhã, deixa para depois. Esses caras são quadrados, você pode fazer as duas coisas. Não pode não. Quem é de Deus, é de Deus. Quem não é de Deus, é do diabo. E a Bíblia diz que quem é de Deus, o diabo não toca nele. Não toca nele. Porque ele dará ordem aos seus anjos a nosso respeito. Tem uma legião de anjos aqui agora nos guardando. Porque nós estamos falando contra o diabo. E ele está muito furioso ali fora. Vai ficar. Eles estão repreendidos no nome de Jesus.
Eles não têm autoridade. Nós temos autoridade contra eles. Eu não temo nem Satanás, nem principado, nem potestade, nem demônio nenhum. O meu temor é o Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele é o rei, ele é a glória. Se você tem Jesus, você tem tudo. Você não precisa de nada. Vou dizer o dia. Eu fui essa semana, eu fui no aniversário. Eu fico observando as pessoas, as coisas. Aí no final, eu vou chamar um irmão aqui para orar. Aí o irmão foi lá orar. Gente, o meu povo é destruído porque falta conhecimento. Eu não orei. Falei, Senhor, misericórdia. O irmão com muita boa vontade, igual lá, talvez, usar. Vou segurar a arca para a arca não cair. Não é do seu jeito, é do jeito de Deus. Eu gostaria de convidar todos que levantassem suas mãos. Vamos orar abençoando o nosso irmão aqui. Primeiro o apóstolo Paulo diz que não levanteis precipitadamente a sua mão sobre ninguém. Você sabe se aquelas pessoas todas são do Senhor para levantar a mão? Para abençoar alguém? Como você chama uma congregação que você não conhece as pessoas que estão ali para levantar a mão e abençoar alguém? E se tiver um satanista ali? E se tiver alguém que não é de Deus ali? Está levantando mão maligna, então não tem entendimento. E outra coisa errada, quem disse para você que você tem que levantar a mão para abençoar filho de Deus? Não existe, eu não vou levantar a mão para abençoar filho de Deus nenhum, porque eu não posso fazer isso. Porque Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo 1, versículo 3, diz que nós já somos abençoados com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ninguém pode me abençoar, porque eu já sou completamente abençoado. Eu posso abençoar a gente do mundo. Eu posso abençoar aquele que não tem Jesus. Mas você não adianta levantar a mão para mim, porque eu já sou abençoado. Eu não vou levantar a mão para você, que você já é abençoado. Deus já te abençoou, já te lavou no sangue dele, já cobriu todos os teus pecados, já vestiu você com veste de salvação. O que você quer mais? Que bênção você quer mais? Eu não entendo isso. Vamos levantar, abençoar, dar a bensarônica. Que bensarônica? Eu tenho a bênção de Cristo, o sumo sacerdote, lavado e remido no sangue de Cristo. Eu não consigo entender como as pessoas leem a Bíblia e não compreendem nada. Crente, anota aí, ô crente. Você, se é crente, não precisa ser abençoado, porque a Escritura diz que você é abençoado. Quando o Senhor chamou Abraão, ele não mandou Abraão, olha, peça a bênção para você, não, Abraão. Ele disse, Abraão, sê tu uma bênção. Vai, Abraão, sê tu uma bênção. Vai, Abraão, sê tu uma bênção. É você que tem que abençoar os ímpios, os que não têm Jesus. As pessoas me perguntam, quer ser abençoado? Eu falei, não, meu querido, não quero não. Eles não entendem. Esse cara é maluco? Falei, não, mais ou menos, talvez seja. Porque a Escritura diz que nós já somos abençoados. O Senhor já nos abençoou, não vai nos abençoar, Ele já nos abençoou com todas. Sabe o que é todas? Todas. Um novo nome, um novo céu, uma nova terra, um novo corpo, uma pedrinha branca. Aleluia! O maná escondido, a estrela da manhã. E vambora, que é benção, tanta benção que eu vou levar muito tempo para conhecer o céu todo. Porque primeiro que eu chego lá, eu vou dar um abraço em Jesus. Aí, vocês vão ficar na fila aí, cara. Vão ficar na fila porque eu vou demorar um pouquinho. Nós temos a eternidade. Sê tu uma benção. Aí eu fico vendo a pessoa, falta entendimento. Falta compreensão. Deus nos abençoou já com todas as bênçãos espirituais. Ora, Gênesis 3. A serpente era mais astuta que todas as animarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. A primeira coisa que nós precisamos entender aqui, revendo, que não havia cobra neste jardim. A serpente aqui é Lúcifer. Moisés está usando de uma alegoria. Lúcifer é chamado de dragão. Existe dragão, aquele ser mitológico que voa? É claro que não existe. Mas ele é chamado de dragão, porque ele anda que nem um dragão no céu. Por quê? Porque ele cospe fogo, porque o corpo dele queima todo. Por isso que ele é chamado de dragão. Satanás, ele queima da planta dos pés até o alto da cabeça. O tempo todo o corpo dele é em chamas. Então quem estava aqui no jardim não é uma cobra. Eva não foi enganada por uma cobra, nem podia ser, porque o homem tinha domínio. O Senhor diz, domine sobre todos os animais do campo, tudo está sob o seu domínio. O domínio da terra foi entregue ao homem. Só ele podia passar esse domínio para Satanás. Como Satanás iria entrar em uma cobra, se o domínio estava com o homem? Satanás, ele é o seguinte, ele observou os animais. E ele viu que a cobra era um animal muito astuto. São características da serpente, não é uma serpente. A serpente nunca falou.
Gente, você imagina Eva sendo enganada por uma cobra. Pelo amor de Deus. A cobra, Paulo diz, temo que assim como a serpente, Lúcifer, enganou a Eva, vocês também sejam enganados. E se corrompam. E se afastem da simplicidade que há em Cristo. Então quem estava ali no Éden era Lúcifer, antes de cair. Ele ainda não era Satanás, ele era Lúcifer. A Escritura diz que o Senhor criou o jardim, criou a terra, pegou um querubim, Lúcifer, e botou lá, você vai ser guardião desse jardim. Você vai guardar esse jardim. E Lúcifer ficou maravilhado. Deus criou toda a terra, criou tudo. Lúcifer, você é cheio de, você é formoso, você é coberto de pedras preciosas. Ele era muito lindo. Você vai ficar como guardião desse jardim. E ele se encheu, ele ficou muito satisfeito. Aí quando o pai se reúne com o filho e diz assim, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre tudo. Quando Lúcifer ouviu isto, ele disse, que adianta eu ser lindo? Que adianta eu ter toda essa glória? Se ele agora me cria um homem, a imagem e semelhança dele, eu não sou ele que vai dominar sobre tudo, eu vou ser um mero guardião desse jardim? Eu não quero isso. A Bíblia diz que o interior dele se encheu de violência, profeta Ezequiel. O seu interior se encheu de violência, ele ruminou aquilo dentro, mas ficou com ele guardado. Ele ficou com ele lá dentro. Você sabe que o pecado só é pecado quando você põe ele em prática. Você pôs ele em prática. O seu pensamento começou a maquinar. Se você dizer não quero, já está fora. Agora, se você começar a maquinar, ele já se torna um pecado. Aí você coloca ele em prática. Então o que Satanás fez? Ficou lá como Lúcifer, um anjo de luz. Eva não achou estranho, porque ele era o guardião do Éden. Eva estava conversando com um anjo de luz, Lúcifer. E ele chegou para ela sorrateiramente. Eva, fala, Lúcifer. É assim que Deus diz? Não, ele diz que podemos comer de todas as, menos dessa. Senão nós morreremos. Que isso? Você não vai morrer, não. Porque, olha, eu sou antes de você. Eu sei. Deus sabe, o dia que você comer, seus olhos vão se abrir, você vai ser como ele, sabendo bem o mal. Eu conheço ele. A Eva disse, bem, isso aqui é agradável, eu vou experimentar. Eu não creio mesmo que eu vou morrer, eu não creio nisso, eu não creio nisso. E ela cedeu. Aí ela chamou o marido dela, e Lúcifer só olhando, acabei com eles. Aí quando eles comeram, eles se viram nus. Outra coisa que eu quero dizer em nome de Jesus, Eva e Adão nunca estiveram nus fisicamente no paraíso. Nunca. Nós lemos o texto aqui, diz que eles se sentiram nus e fizeram para si aventais, roupas de folhas de figueira e se vestiram. E quando Deus chamou por ele, onde estás? Olha, eu temi a tua voz porque eu estava nu e me escondi. Mas se eles fizeram aventais, roupas de figueira, como que eles estavam nus? Eles não estavam nus fisicamente. Sabe o que aconteceu com Eva e Adão? Eles tinham um contato direto com Deus, o Espírito. Por isso Jesus disse, aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode ver o reino de Deus. Porque Adão morreu lá, Eva morreu no Espírito. Eles perderam a comunhão, eles perderam o caminho direto de Deus. Quando Satanás fez isso, ele matou a alma de Eva. Ele matou a alma de Adão, porque eles foram feitos seres alma vivente, corpo, alma e espírito. Ele interrompeu a comunhão que o homem tinha com Deus. Ou seja, Adão e Eva estavam vestidos da glória de Deus, se despiram da glória de Deus e se vestiram do pecado. Quando um homem está vestido de pecado, o Senhor diz em Apocalipse o seguinte, Apocalipse capítulo 3, aconselho-te que de mim compre vestes brancas e te vistas, para que não apareça a vergonha da tua nudez. Você está nu? Você está nu aqui? Mas o Senhor está dizendo que você está. Se você está em pecado, você está nu diante de Deus. É isso que Deus está dizendo. Olha, eu aconselho aos pecadores que comprem vestes brancas e se vistam. Todo pecador, ele está despido diante de Deus. Ele não tem justiça. Sabe aquele manto de Elias que caiu para Eliseu? Sabe de que era feito o manto de Elias? Pele de cordeiro.
Sabe qual é a pele do cordeiro? É a vestimenta de Cristo. Cristo é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Glória a Deus. Então você está despido da glória de Deus. O Senhor matou o cordeiro no Éden. Falou, olha, não tem problema, eu vou fazer, eu vou justificar vocês. Cristo matou o primeiro cordeiro no Éden e vestiu Adão e Eva com vestes de salvação. Isaías 61:10. Não havia cobra, não havia nudez física. A Bíblia é um livro espiritual, não é um livro físico. Por isso que as pessoas não entendem. O apóstolo Paulo diz assim: as pessoas carnais não discernem, não conseguem compreender as escrituras e nem podem, porque a escritura é um livro espiritual. Como você vai entender um livro espiritual se você é carnal? Como você vai entender um livro espiritual se você ainda não foi justificado? O Senhor permitiu que Adão e Eva reencontrassem o caminho, pudesse ter uma comunhão com ele de novo, através do cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, como diz as escrituras. Então a maneira que Satanás quer te destruir é atacando sua mente. O alvo de Satanás é a tua mente, porque da mente procede os maus pensamentos, da mente procede os desejos, da mente procede a inveja, da mente procede o ciúme, da mente procede a ira, da mente procede tudo que é ruim. Então ele vai na tua mente, se ele acertar a tua mente, ele acabou com você. Por isso a escritura diz que nós precisamos ter a mente de Cristo. E Paulo escrevendo aos Efésios diz: irmãos, tomai toda a armadura de Deus, pega o capacete da salvação, bota na cabeça o capacete da salvação. Quando ele lançar um dardo na sua cabeça, olha, vai lá fazer o que você fazia antes. Você diz: não, eu estou seguindo a Jesus Cristo, eu vou para o céu com ele, eu quero minha salvação. É o capacete que diz: não, eu não vou. Mas um detalhe, Hebreus 4:12 diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto da divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração, e não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas, e patente aos olhos daquele com quem temos de tratar. Você está nu! Se você não está vestido de Cristo, você está nu e vai ter que tratar com Deus, vai ter que dar conta a Deus. Eva se despiu da glória de Deus e se vestiu das coisas do mundo por opção própria. Foi escolha dela. Ela que escolheu, nós que escolhemos o nosso caminho. Nós, aliás, somos fruto das nossas escolhas. Eu escolhi servir a Jesus Cristo. Eu também. E não vou voltar atrás. Há muitos anos atrás, Laiana falou aqui que eu era meio maluco. Eu gostava muito do mundo também, era meio zoador do mundo. Aí um dia eu falei assim, eu passei e falei assim: olha, eu não quero mais essa vida não. Eu vou andar com Jesus. Eu me lembro de uma coisa que meu irmão me falou. Eu falava muito palavrão. 10 palavras que eu falava, 5 era palavrão. Eu parei e falei assim: eu vou andar com Jesus agora. Aí meu irmão me disse assim: não te dou um mês. Aí os meus colegas iam lá onde eu estava: Ralf, seu maluco, sai daí, seu doido. Vambora. Vamos zoar, meu irmão. Gritavam. Eu falei, fica aqui, eu não vou não. Pode ir que eu não vou não. Os 2 que me gritaram estão mortos. Um foi assassinado e o outro morreu atropelado, sem estar com Jesus. Meu irmão disse que não dava um mês. E já se vão mais de 20 anos. Você tem que ter decisão. Eu quero, eu posso. Eu não vou andar nu não, eu vou andar vestido de roupas de salvação, veste de salvação. Jesus Cristo morreu por mim. Ele lá na cruz disse: Ralf, eu estou aqui pensando em você. Eu estou pensando em você. Sabe quando ele estava lá na cruz, na 6ª hora? Ele pensava, lá na cruz ele pensava nos dele. Ou você acha que Jesus morreu na cruz sem saber exatamente por quem ele morreu? Quando ele estava na cruz, você nem existia, mas ele já pensava em você, no teu nome. Eu estou morrendo aqui. Paulinho, eu estou morrendo por você. Olha lá, Paulinho. Ouça a minha voz, eu estou morrendo por você. A Bíblia diz que Jesus Cristo na cruz pensava em nós, nos filhos pelos quais ele morreu. Quando ele estava na cruz, ele lembrou de todo mundo. Eu estou aqui. Você acha que Jesus morreu sem saber por quê? Ou sem saber por quem? A Bíblia diz que ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Não existia sol, não existia terra, não existia estrela, não existia nada. Mas ele já pensava em nós. Tem preço um negócio desse?
Antes de Adão cair, o pai falou, eles vão cair, mas eu já preparei o plano de redenção. Eu já sei de tudo. Eu vou salvá-los. Agora, o que você faz para Jesus? Aonde você coloca a sua mente? Está deixando Satanás acertar os dardos na sua mente, dizer, colocar coisas imundas na sua mente? Cristo morreu por causa dos seus pecados, por causa dos nossos pecados. A Bíblia diz que quem peca voluntariamente crucifica Cristo de novo. Não dá valor ao sacrifício expiatório que Cristo fez por nós. Porque Satanás continua dizendo a mesma coisa que ele disse há quase 6.000 anos atrás. Não é bem assim. Não morrerás, mas certamente você vai morrer. E a Escritura diz que você tem um dia marcado para morrer. Eu não sei qual dia que você vai morrer, mas o dia marcado tem que você vai morrer. Todos nós temos um dia marcado para morrer. Chamê tem um dia marcado. Você não sabe, mas Deus sabe. Laiana tem um dia marcado. Dayana tem um dia marcado. Jean tem um dia marcado. Lorim tem um dia marcado. Todos nós temos um dia marcado para morrer. Daniel também. Juremi também. Todos nós temos um dia marcado para nós partirmos para a eternidade. Jéssica também, Lorena também, Paulinho também, Bia também, tem um dia marcado para morrer. Carol também, Lívia também, eu também. Só que você não sabe. Morreu tão cedo. Você não morreu cedo. Você tinha um dia marcado para morrer. Agora, se você vai estar preparado ou não, aí é problema seu. Se prepare-te para encontrares com o teu Deus. Todos têm um dia, todos. O texto que nós lemos de Jó diz, você tem um dia determinado por Deus, e Ele vai te chamar à tua presença. Agora, se você chegar lá sem roupa, imagina, nu, o que você está fazendo aqui? Eu ouvi, mas eu deixei para depois. Lança ele lá fora. O único jeito de você entrar no céu é com as vestes de Cristo. E você sabe por que isso? Porque nós somos o corpo de Cristo. Aleluia! Se nós somos o corpo de Cristo, nós estamos vestidos com a veste de Cristo. É simples. Mas Satanás continua dizendo, não é bem assim. Certamente não morrerás. Nada a ver. Pode curtir tua vida, pelo amor de Deus. Eu vou dar um conselho a vocês, como eu dei a todos esses meus amigos que morreram. Não cometam essa loucura. Se ele conseguir te afastar de Deus, ele tem a possibilidade de te matar. Porque a Bíblia diz que ele só não toca aqueles que estão no Senhor. Mas o Senhor está usando de misericórdia, de misericórdia, de misericórdia. Mas se chegar a tua hora e a misericórdia do Senhor não vai te alcançar. Porque chegou o momento seu. A misericórdia do Senhor não tem fim. Olha o que a Escritura diz. As misericórdias do Senhor não têm fim. Mas você tem fim. Nós temos um fim. E quando chega o nosso fim, a misericórdia do Senhor acabou para nós. Então, se hoje ouvires a tua voz, a voz do Senhor, que está aqui, passeando neste lugar, olha, Ele está querendo te vestir com vestes de salvação, meu querido. Não precisa pagar nada. Não, sério? Pela graça sois salvo, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Hoje, agora, você só vai sair daqui sem roupa se você quiser. Jesus encontrou com aquela mulher adúltera. Aí os religiosos trouxeram a Jesus, olha, pela lei de Moisés ela tem que ser apedrejada. Os caras são maus. Eles tinham prazer em apedrejar a mulher. Tinha misericórdia. Pela lei ela tem que ser apedrejada. E o Senhor que diz? Deu nem confiança. Jesus não disse nada, abaixou e começou a escrever, não falou nada para eles. Foi na terra e começou a escrever. Disse nada, respondeu nada, não deu confiança. Abaixou e começou a escrever. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Aí como eles insistissem, não vai dizer nada. Ele se endireitou, olhou para eles e disse, aquele dentre vós que não tiver pecado, atire a primeira pedra nela. Abaixou e começou escrevendo de novo. Agora eu já digo para vocês, eu imagino que Jesus estava escrevendo. Jesus conhece o coração de cada um. Imagina ali ele escrevendo na terra. Mentiroso, homicida, ladrão, corrupto. Foi escrevendo pecados no chão, as pessoas começavam olhando, epa, eu me encaixo ali. Epa, esse está falando comigo. E a Escritura diz que um a um todos foram saindo. E ficou Jesus só e a mulher. Ele olhou para a mulher e disse, mulher, os teus acusadores onde estão? Ninguém mais te acusa? E ela disse, ninguém, Senhor. Ninguém, Senhor. Se te acusarem diante de Jesus, por mais imundo pecador que você seja, Ele tem uma resposta de salvação para você.
E a resposta foi aquela: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Qual o único homem nesse planeta que não tem pecado? Qual o único homem neste planeta que nunca pecou? Que veio aqui e nunca pecou? Qual o nome dele? Yeshua! Yeshua! Jesus nunca pecou. Ele diz: aquele que não tem pecado, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Jesus é o quê? É a primeira pedra. É a pedra que os edificadores rejeitaram. Diz: eu sou a pedra, eu não tenho pecado, e eu me lanço sobre você, eu me atiro sobre você, mulher, e eu te salvo agora. Vá e não peques mais. E se Jesus se atirar sobre você, Paulinho, não tem ninguém que possa te acusar. Agora ele disse para a mulher: vá e não peques mais. Falei para vocês que eu xingava muito. Falei: como eu vou parar de xingar? Simplesmente parei, acabou, sumiu. Assim, como eu nasci de novo, uma criança não nasce aprendendo a xingar. Ou nasce? Claro que não. É uma nova língua. Eu comecei a falar língua estranha. Quando você nasce de novo, você começa a falar língua estranha. Por isso que a Escritura diz que eles falavam língua estranha. Todo mundo que nasce de novo fala língua estranha. Todo mundo. Além de Rabassuna e Kanda, fala todo mundo língua estranha. Sabe qual língua estranha é? A língua do céu. Porque a língua do céu ninguém compreende. Os homens não compreendem. Você pode falar de Jesus para os homens, mas se o cara não nasceu de novo, ele não vai compreender nada. Ih, que chatice é isso, eu não gosto disso não. Eu quero curtir, olha, o carnaval tá aí, eu vou curtir o carnaval. Ele não compreendeu a sua língua. Você está falando português para ele, mas o português para ele é língua estranha. Porque você está falando de Jesus e ele não entende nada de Jesus. Ele está falando do céu, mas o cara não entende nada do céu, ele não compreende, ele não acredita, porque isso é estranho para ele. A linguagem do céu, a palavra de Deus é estranha para quem é estranho para Deus. Mas Jesus nessa noite quer lançar-se sobre você e ele está sem pecado. E esse lançamento que ele vai fazer sobre você vai te vestir com veste de salvação. E você só vai sair daqui sem a salvação nesta noite se você quiser. Quando o pecado vier à sua mente, quando ele vier soprar, que na hora que você sair daqui, ele vai soprar. Lembra que nós falamos que Jesus subiu ao monte da transfiguração e pareceu conversando com ele Moisés e Elias? Aí Pedro olhou lá para ele, ficou maravilhado, estava muito bom lá em cima. Pedro disse: olha, Senhor, que bom estarmos aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma tenda para ti, uma tenda para Elias e uma tenda para Moisés. Vamos fazer 3 tendas. Jesus falou assim: eles não sabem o que estão dizendo. Que tenda? Nós não precisamos fazer tenda. Estamos vivos dentro de tenda. Jesus falou: não vamos fazer tenda, sabe por quê? Porque veio uma nuvem os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia, sabe o quê? Este é meu filho amado, em quem tenho um grande prazer. A ele ouvi. Nós não precisamos de tenda. Nós não precisamos de templos. Nós precisamos da cobertura da nuvem do Senhor, da presença do Espírito Santo. É disso que nós precisamos. O Senhor disse que Pedro não sabia o que estava dizendo. Vamos fazer tenda. Que tenda? A cobertura nossa é o Senhor. Nós somos cobertos com o sangue de Jesus. E quem tem sangue de Jesus, o maligno não toca. Aleluia! Não toca. Quer sair daqui nessa noite coberto com o sangue de Jesus? A Bíblia diz assim, o apóstolo Paulo diz assim: porque não me envergonho do Evangelho de Jesus Cristo, porque ele é o poder para a salvação de todo aquele que crê. Mas precisa crer. Em outro lugar o Senhor diz assim: aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, eu também me envergonharei dele diante do meu Pai naquele dia. Eu não tenho vergonha, eu tenho um prazer, eu tenho uma honra, uma alegria de falar de Jesus. Que vergonha! Eu sou cidadão do reino dos céus, eu não vou morrer nunca. Se eu morrer hoje, eu já saio vivendo da Silva daqui, eu vou embora para a glória. Que isso? O maligno está ali soprando fora. Aí quando a nuvem cobriu Jesus e disse: esse é meu filho amado em que tenho prazer, Moisés e Elias sumiram. Aí o Senhor falou: olha, aqui em cima está muito bom, aqui em cima está maravilhoso, mas nós temos que descer lá para o vale. Nós temos uma missão para fazer lá, sabe? Nós temos que anunciar o reino de Deus lá embaixo. E eles desceram do monte e começaram anunciando a Jesus Cristo, em tempo e fora de tempo. E esse anúncio veio até hoje e até nós.
Nós estamos aqui por causa de Jesus. Sabe aquela visão de João lá, viu milhões e milhões? Você estava lá, você está na Bíblia. Ele viu os santos lá reunidos. Eu estou aqui, mas estou lá. Isso é loucura, né? Eu estou aqui, mas estou lá. Eu estou aqui, estou lá. Há 2000 anos atrás eu já estava lá sem ter existido. Isso é Deus. Nos escolhe antes da fundação do mundo. Permaneçam nesta arca. A arca é o corpo de Cristo. E vocês não terão sofrimento algum quando as águas das tribulações vierem sobre este mundo. Permaneçam na arca. Permaneçam na arca. Já está vindo o mal. Se nós estivermos na arca, que é o corpo de Cristo, nada poderá nos atingir. Não saiam da arca, nem abram a porta. Estejam trancados na arca de Deus.